Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Momento Consult. Eu me chamo Gilberto Meira, sou consultor jurídico tributário aqui da Consult e o nosso tema de hoje, para você que nos assiste no nosso canal ou nos acompanha no Spotify, é algo envolvendo a reforma tributária, os meios e cumprimento das obrigações tributárias e o impacto financeiro que isso vai ter no fluxo de caixa das empresas. Nós já estamos aí meados de julho, né? Faltam aí menos de 6 meses para a entrada em vigor, né, da reforma tributária no contexto da CBS, que virá substituir definitivamente o PIS/COFINS, da mesma forma como teríamos que ter a esta altura do campeonato a legislação regulamentando o imposto seletivo, fato que ainda não ocorreu, já se fala até na publicação de medida provisória, o que vai gerar uma série de dificuldades, não acreditamos que isso seja feito, da mesma forma que a regulamentação do IPI para o ano que vem. Quanto ao IPI, quanto ao imposto seletivo, em momento futuro, nós iremos conversar, atendo-nos aqui à questão do período de transição. Se você nos ouve ou nos assiste e você não é empresário, a recomendação que nós damos é chamar a atenção àqueles que são empreendedores para o período de transição que nós vamos ter a partir do ano de 2027, na nova modalidade, né, da sistemática de tributação. Muita coisa vem sendo feito uma série de alterações em termos de documentários fiscais, já temos algo em torno de 15 ou 16 novos documentos, e a empresa terá que estar em condições de fazê-lo já a partir de 1º de janeiro. Uma boa indicação que nós damos é para vocês procurarem lá no site da Consult, né? crow-consult.com.br, vai lá no canto direito, tem artigos. Ou então você procure Crow com W, né? CROWE, Consult, e existe um espaço onde nós colocamos lá notícias. E no último dia 6, melhor minto, dia 10 de julho, né, o nosso amigo Darcy Zanguilini Júnior, que é um dos participantes aqui desse nosso Momento Consult, né, ele escreveu uma matéria exatamente sobre esta temática que nós vamos abordar, que é a matéria que deveria chamar a atenção de todos aqueles que nos ouvem, dos que nos assistem, mas principalmente daqueles que nos ouvem e não nos assistem. E aqueles que não ouvem ninguém e não assistem ninguém. Por quê? A partir de 1º de janeiro, nós temos aí um problema natural com o fluxo de caixa, né? Principalmente se você está migrando de regime de apuração, se você passará a ser uma empresa normal, abrindo mão do simples, né? Para isso você tem que fazer, inclusive, a opção agora até setembro da sistemática que você vai adotar e também o levantamento de créditos possíveis existentes em estoque. Lembrando que é natural que a Receita Federal vá fazer um trabalho de homologação, de verificação, quase que como um trabalho de sapa, né? Cavando, verificando e homologando créditos como está previsto para o ICMS em 2029, quando entrar em vigor o IBS, mesmo que paulatinamente, e a transição definitiva que se dará em 2033, quando então vai ser feito um corte no que nós temos no ICMS até então. A questão do caixa, tá, é uma preocupação imediata, por quê? Porque haverá, em alguns casos, já a implementação do split payment, né? Existe a previsão da implementação do split payment no modelo B2B, né? Entre empresas, business to business, o que significa dizer que muitas vezes quando você comprar de alguém, o tributo poderá estar sendo retido, o que é o melhor dos mundos, porque daí você poderá fazer o crédito imediato, né? Da mesma forma, quando você vender, né? Ao vender, provavelmente poderá estar sendo feito split payment. E aí aquela velha história, muito tempo o empresário brasileiro, principalmente aquele que não tem domínio da importância do que é fluxo de caixa, do que é capital de giro, sempre trabalhou com o tributo como se seu fosse. E é bom, importante observar que essa receita nunca lhe pertenceu.
Significa dizer que a partir de janeiro, quando você vender algo por R$ 126, admitindo aí uma alíquota de 26, não será o caso, porque não teremos o IBS implantado, mas que seja aí 108, admitindo uma alíquota de 8% da CBS, não temos a alíquota definida ainda, nós não receberemos os 108, receberemos os R$ 100. E muitas vezes você vai comprar pagando, não tendo crédito, e vendendo e não tendo dinheiro. Significa dizer que vai haver um problema de fluxo de caixa monstruoso. Então, o alerta imediato, visceral que nós fazemos é preparar-se para que haja aí uma acomodação natural nesta virada de chave. Então, principalmente os meses de dezembro, janeiro e fevereiro, que são meses de 13º, férias, onde há um desembolso muito grande de recursos, as empresas vão ter que se preocupar, né, em como proceder a essa nova realidade. Então é algo que nós chamamos a atenção e que temos repetidamente alertado, e é o que a matéria do nosso querido amigo Darcy Zanguilini Júnior acaba por abordar, né? Nós vamos colocar depois aqui, quem acompanha depois o Momento Consulta, sabe que nós temos no ementário embaixo o link de tudo que nós referenciamos. E nós vamos referenciar esta matéria. O que significa dizer, gente, que vai haver uma revisão necessária do fluxo financeiro, do fluxo de caixa da empresa. E quando nós falamos isso, nós temos que levar em consideração que nós ainda não temos o regulamento definitivo. Quando saiu o regulamento, o próprio Comitê Gestor e a Receita Federal do Brasil deixaram claro que haveria a substituição, porque tem uma outra figura, que é o RAD, que é a retenção pelo adquirente. Então, dependendo do lado que você esteja, né, se você é o vendedor e houver o RAD, ainda não sabemos se será facultativo, impositivo ou de comum acordo entre as partes, você tem que levar em consideração que você não receberá a totalidade do valor, né? As pessoas me perguntam, tá, e o que seria o split payment? Olha, gente, a rigor nós já temos split payment no Brasil, não sabemos, né? Toda vez que você pede, agora eu vou fazer a propaganda gratuita aqui, porque é o caso que me vem à mente. Você faz um pedido de alimento aí via iFood ou qualquer outro aplicativo, né, um 99, e você paga no aplicativo, o próprio sistema já separa o que é o dinheiro que vai para o fornecedor da alimentação e o que é o dinheiro que vai a título de comissão pelo detentor do aplicativo. Significa dizer que na prática nós já temos estrutura. O Brasil, nesse aspecto, tem um sistema bancário com toda a crítica que se possa fazer sobre a voracidade do sistema, do ponto de vista tecnológico, avançadíssimo, né? E vai entrar em janeiro o split payment no modelo B2B, apenas e tão somente para faturas, para boletos, né? Faturas, boletos, para TEF, TED e o PIX, né? Que são modelos em que o próprio contribuinte comanda. O sistema bancário é utilizado, mas quem comanda é o contribuinte. Curiosamente, os sistemas de cartão de crédito e cartão de débito não entrarão. Até o presente momento, nós estamos gravando isso hoje no dia 15 de julho, ainda não tem nada de acertado. O sistema bancário, o sistema financeiro vem fazendo gestão para que seja adequadamente remunerado pelo serviço que prestará na utilização do split payment no contexto do cartão de crédito e cartão de débito. Ou seja, já não é um problema tecnológico. Nós temos tecnologia para isso, temos sistema financeiro, tributário funcionando para isso, não há problema. O problema é uma questão de acertar valores e direitos, até porque, com toda a divergência que se possa ter, é um serviço que o sistema bancário estará prestando e ninguém faz nada de graça. Em algum momento eles teriam que receber, né? Provavelmente quem projetou a reforma tributária esqueceu desse pequeno detalhe, né? Que nada é feito de graça, seja pelo governo, seja pelo participante. Então, temos que ficar atentos a isso. E algumas perguntas acabam surgindo aqui. Primeiro, a nova lógica que nós temos que enfrentar. Tributo pago, tributo garantido. O que isso quer dizer, gente? Olha, se nós formos pegar lá no artigo 26, tanto do regulamento do IBS quanto da CBS, existe uma regra de 5 modalidades de
de extinção do crédito tributário. A extinção significa dizer, crédito tributário aqui no sentido lato sensu, direito do Estado de receber o valor, Estado aqui também é figura política, né? União, Estado e município, e aqui quando falamos de Estados e municípios, falamos no comitê gestor, só entrará em vigor em 2029 essa cobrança, e nesse instante a Receita Federal. Então, o conceito crédito tributário aqui é usado como um direito do Estado brasileiro em receber um valor do adquirente, do contribuinte, tá? E que vai gerar ao contribuinte um benefício, um crédito para abatimento, aí sim, no sentido estrito sensu, né? E é importante que o crédito será escritural, tem que estar na nota fiscal. O único caso em que não haverá rigorismo quanto ao destaque na nota fiscal será o caso dos combustíveis do monofásico, porque é uma pressuposição, embora ele vá constar, será uma pressuposição que ele já foi cobrado na origem, né, seja na refinaria, nos laboratórios ou nos produtores de combustíveis. E o sistema permite a apropriação do crédito, aqui direito de abatimento, em 5 modalidades, feita por compensação, que é a primeira pela ordem. E o que é compensação, antes de mais nada, gente? Muita gente ainda não viu o sistema de apuração assistida, está em pânico, porque não está tendo a devida curiosidade de lá. Você vai procurar no YouTube, existem várias possibilidades de apresentação do que é apuração assistida, do painel que é disponibilizado, né? Aqueles que são jovens há mais tempo, como eu, né? Lembram-se do tempo que você depositava cheque, o cheque era de fora da praça, ele levava 48, 72 horas para compensação. E você sabia que o cheque estava liberado porque aparecia no seu extrato a liberação. É a mesma coisa, nós vamos ter um painel, vermelho e verde, hipoteticamente. Quando tiver vermelho, você não tem o crédito. Mas o fato é o seguinte, esse nível de interação do sistema, ele vai permitir você saber se você pode ou não fazer a compensação. O que significa dizer que se você comprar de alguém que tem crédito acumulado, o crédito sempre estará liberado. Por quê? Porque o crédito não vai ser compartimentalizado, ou seja, eu só poderei fazer o crédito deste valor se este imposto, no caso aqui seria uma contribuição, se esta contribuição for paga. Ora, se ele tiver crédito lá no sistema, você vai poder se apropriar tranquilamente. Ou seja, eles são perfeitamente comunicáveis, não há problema nenhum. Agora, se não estiver habilitado, aí surge a segunda etapa, que é o pagamento. Então tem que esperar, aguardar o pagamento. E aí você vai começar a fazer uma requalificação dos seus fornecedores. Você vai começar a ponderar que um bom fornecedor não é só aquele que entrega a mercadoria conforme o pedido, na data certa, mas que também paga o tributo na data certa. E aí é um problema. Por quê? Ele só vai pagar, inicialmente será mensal a apuração, no mês seguinte. E você, no mês seguinte, já poderá já ter vendido aquele produto e vai debitar. Ou seja, vai haver um descaso, né, de um mês. Por quê? Eu compro da empresa A, eu sendo da empresa B, vendo para a empresa C, no mesmo dia. A empresa A só vai poder me conferir esse crédito se não tiver crédito acumulado no mês seguinte, quando ele recolher. Só que eu já no mesmo dia vendia para a empresa C. Eu terei que fazer no mesmo dia o débito. Ou seja, eu não poderei compensar na apuração porque a apuração é do mês anterior. Isso também vai mexer com o fluxo de caixa. Por isso é que surge a figura do split payment como um meio termo e que a tendência dele é avançar, o split payment inteligente, inclusive na operação B2C, e aí vai depender de uma série de fatores, e sim precisaremos do sistema bancário estar operando integralmente para que ele possa fazer. E também 2 modalidades que, a rigor, são figuras de substituição tributária. Né? Porque a substituição vai ser extinta. A substituição no modelo tradicional será, artigo 150, parágrafo 7º. Todavia, as demais modalidades concomitante, né, e a própria antecedente, que seria o diferimento, serão mantidas. Eu transfiro a responsabilidade de recolhimento para terceiro. E o mesmo artigo 26 dos 12 regulamentos, repetindo o que está na lei, na 214, permite lá a figura do RAD, que é o recolhimento pelo adquirente. O regulamento ainda não detalhou, mas é bem provável que isso seja feito de comum acordo entre as partes. Ou a responsabilidade é atribuída legalmente a terceiros. Olha,
você vai fazer a retenção. Então, quando eu compro, eu retenho e eu já me acredito. São dois momentos, tá? É importante observar, gente, que existe uma ordem natural e não quer dizer que eu tenha que fazer split payment, ou já usando o linguajar, splitar o tributo, se houver saldo credor acumulado. Ele vai abater naturalmente. O sistema é inteligente. Nós iremos evoluir, quando o split payment estiver 100% implementado, para uma apuração praticamente síncrona, diária, porque debita ali, acredita aqui e o sistema recolhe imediatamente, tá? Mas hoje, por enquanto, vamos transitar de um modelo para o outro, né? Então, repetindo, a ordem natural, a compensação, se houver saldo credor. E se você é alguém que tem saldo credor, você vai poder usar isso a seu favor. Mas, Gilberto, eu terei saldo credor? Poderá ter, admitindo que você tenha aí uma compra com débito de CBS e uma venda com alíquota reduzida, com a redução da alíquota, você vai manter crédito. A regra permite o ressarcimento, a restituição. Mas é aquela história. Você vai pedir restituição e muitas vezes você não vai pensar no seu cliente. Então, talvez você venha avaliar que seja uma atitude de mercado inteligente manter créditos em estoque. Porque o teu, e vender isso, olha, eu sempre tenho saldo credor, então é garantia de crédito imediato. Um bom gerente de vendas, um bom diretor comercial vai usar isso a favor da empresa. Então, se você é da área tributária, se você é empresário, pense nisso. Até porque os prazos de restituição e ressarcimento, se você não tiver o operador economicamente ativo, eles ultrapassam a 60, 90 dias em muito, né? Então, são as modalidades. O impacto que isso vai ter, gente, vai gerar descontrole de caixa. A empresa que tem ciclos curtos de recebimento vai sofrer com isso, tá? E da mesma forma, quem vende com parcelamento, olha, vou parcelar. Você vai estar pagando à vista o teu tributo e creditando a prazo. Você vai mexer no fluxo de caixa. Significa dizer que você vai ter uma perda de liquidez natural. E aqui a gente convida os profissionais de economia, de contabilidade, os empreendedores, os colegas da área de administração a pensarem nisso, nesta questão da liquidez. E também uma gestão eficiente de créditos de BS e CBS, nesse primeiro instante CBS. E aí eu vejo muita gente falando, será que valerá a pena eu mudar de regime de tributação? O simples, eu vou para o híbrido ou não? Olha, é natural que as empresas compradoras vão preferir comprar de quem gere crédito e CBS. Vai haver uma pressão muito grande para as empresas saírem do simples. Mas não vai valer a pena porque eu vou sair de uma tributação, eu vou adicionar a CBS. Sim, você vai adicionar, mas você vai ter créditos. Créditos que antes você não tinha. Eu cito sempre o exemplo de um açougue que está no simples. Imagine você que tem contabilidade de um açougue, que hoje optar pelo simples é a única saída porque eu não tenho direito a crédito de serra-fita, eu não tenho direito a crédito de plástico para embalar e proteger as carnes, eu não tenho direito a crédito de energia elétrica do frigorífico, eu não tenho direito à manutenção, a manutenção dos frigoríficos, né? O serviço, eu não tenho direito ao frete municipal, que às vezes eu compro do próprio abatedouro a carne, eu não tenho direito ao crédito, tudo isso vai passar a dar direito ao crédito. Então, a única forma de você descobrir se valerá a pena ou não migrar é você fazer um levantamento das suas potenciais situações de crédito, para então você definir isso. Essa gestão de créditos é fundamental. E aqui o que se manda? O raciocínio óbvio. Estratégia e planejamento. Para você definir qual é a melhor estratégia para planejar, você vai ter que tomar o cuidado de verificar todas essas compras. Então fica aqui o alerta, é um bate-papo rápido, chamando a atenção para algo que 10 entre 10 profissionais de contabilidade estão alertando, problema de fluxo de caixa. Os governos estão preocupados, nós temos amigos aqui na Secretaria de Fazenda, estão preocupados, porque boa parte dos empresários, ele não nasceu, o empresário está se fazendo empresário, com mais erros do que acertos, e é assim que se forma um empresário, infelizmente, no Brasil. Poucos empresários se preparam, se organizam, vão lá e perguntam para um profissional de administração ou de contabilidade, ver a potencialidade local de instalação do negócio, ver se o negócio é viável ou não, ponto de equilíbrio, uma série de cuidados. E aqui o que nós estamos pedindo é a preocupação com o fluxo de caixa.
Nós estamos em julho. Ainda há tempo de você se preocupar com isso. Fica aqui o alerta, o convite àqueles que nos acompanham a continuarem nos acompanhando. Repito, no Spotify estamos lá. Vindo aqui, você vai descobrir qual é o episódio, né? Quando dá a gravação, e você vai ver que tem essas informações e o linkzinho, não só da matéria, mas dos itens. Nós vamos colocar lá alguma coisa de apuração assistida, para que você também possa ter uma noção básica do que é apuração assistida, até porque nós temos episódios que nós falamos de apuração assistida. Temos episódios em que nós falamos de toda a estrutura tecnológica que você tem que ter, e fica aqui a dica para que você acompanhe, né, o nosso Momento Consult de várias maneiras. Né? Você tem aqui embaixo um espaço onde você pode fazer comentários, pode fazer indagações, pode questionar, duvidando, porque faz parte do processo. Nós temos que aprender a entender que o direito tributário é feito disso, e ainda bem que existe esse tipo de coisa para crescermos. E você pode mandar aqui embaixo o seu comentário, ou, preferindo, mandar para aquele e-mail, momentoconsult@consult.com.br, que nós teremos o maior prazer em atendê-lo. Né? Também pedimos que vocês nos acompanhem aí no LinkedIn, no Instagram, né, no Facebook, em todas as mídias sociais onde nós estamos. Visitem a página da Consult. Lá existem várias matérias que nós temos aqui a distribuir. Só para vocês terem uma ideia, só nesse mês de julho, nós falamos em compensações tributárias, como evitar sobressaltos, nota fiscal de serviço eletrônico ao padrão nacional, entender as regras do CNPJ alfanumérico, o prazo de manifestação do destinatário, o que é que mudou com a nota técnica de número 1 de 2020, na versão 1.60, a Zona Franca de Manaus, as inconsistências, regras para nota fiscal eletrônica na reforma, já na versão 1.40, aí é outra nota técnica, a 2 de 2025, informações sobre operador logístico, tudo isso em julho, hein, gente? Receita Federal lançou painel de informação e outras informações que nós já passamos em outras oportunidades. Então fica o convite, nos visite, nos procure, mas não esqueça, curta, comente, compartilhe. E olha, se você ainda não tem o seu cadastrozinho, tem uma sinetinha lá, faça o cadastro e toda vez que houver uma nova publicação do Momento Consult, tá, você será informado imediatamente. E com isso, eu me despeço de vocês, dizendo que, olha, voltaremos aos temas, inclusive sugestões que são nos mandadas, e em breve traremos novas informações. Tá bom, gente? Um abraço. Tchau.